Existe um tipo de pecado que é tão grave que ele te tira do estado de graça, que algo morre dentro de você e que você não pode nem comungar. Ao mesmo tempo que existe um outro tipo de pecado que te afasta de Deus, mas não completamente. Qual que é a diferença entre pecado mortal e venial? Quais são os critérios, quais são as condições? Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo da maneira mais direta e sem ser superficial que eu conseguir, por mais desafiador que isso seja. Então prepara o papel e caneta, presta atenção e vamos passar por essa missão. Então antes eu só peço que você deixe a sua curtida, que você se inscreva, se ative o sininho, todo aquele papo de sempre para que esses vídeos cheguem até você e para que você possa levar para outras pessoas vídeos que, afinal de contas, a gente está falando de vida eterna. Então, em primeiro lugar, eu preciso explicar sobre algo que é a graça santificante para que eu possa passar por esses dois aspectos. A graça santificante, ela é algo que é requerido para que a gente possa ir para o céu. É o que nos coloca em união com Deus aqui na terra e é o pré-requisito para que a gente tenha a visão beatífica lá no céu. Dado que a gente tem esse pré-requisito da graça santificante para que a gente seja salvo, é importante você entender também que só tem ele quem é batizado, quem está unido em Deus. Antes existia já uma união com Deus, mas Adão pecou, quebrou a nossa união. Eu não quero que se transforme numa aula longa, mas só uma breve história aqui. Rompeu a nossa união com Deus e agora nós carregamos o pecado original e a herança dele, mesmo por pessoas que são inocentes, que nunca pecaram, ou seja, bebês não nascidos até, eles carregam essa herança do pecado original. Eles não estão em comunhão com Deus, por assim dizer. Então, é necessário o batismo justamente para que a pessoa seja libertada disso. Porque essa graça santificante, como o próprio nome já diz, graça é algo que não nos é merecido, é um dom que Deus nos dá e é um dom sobrenatural que nos eleva a uma dignidade muito maior. E assim o Espírito Santo, através do batismo, através da graça santificante, preenche o nosso vazio, o vazio que foi herdado do pecado original. Assim, a gente consegue fazer o básico para cultivar essa graça santificante, para crescer em união com Deus. Então a nossa missão aqui na Terra é manter essa graça santificante, crescer nela, intensificar ela, porque conforme mais a gente amar a Deus aqui na Terra, mais a gente vai amá-lo no céu. Entendido esse pré-requisito, eu posso partir para a diferenciação dos pecados. Eu estou pulando alguns conceitos aqui para que realmente não se transforme numa aula de 40 minutos. O ponto aqui é dar respostas breves. Então, o que é o pecado mortal? Mais fácil começar explicando por ele. O pecado mortal é tudo que cumpra três condições. Primeira delas, matéria grave. Um pecado mortal, ele requer que você tenha caído em algo que vá diretamente contra um dos 10 mandamentos de Deus. E o parágrafo 1858 do Catecismo diz isso. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Marcos 10, 18. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. Violência cometida contra pessoas de família é por sua natureza mais grave que a exercida contra estranhos. E aqui o catecismo entra até no que seriam agravantes. Por exemplo, se você pecou gravemente, você agrediu a sua mãe, não basta que na confissão você diga que você agrediu, que você foi violento. Você precisa trazer esse agravante. Você agrediu a sua mãe, então se transforma, realmente a gravidade é maior. Muda a situação. Então, seja por pensamentos, palavras, atos ou omissões, você pode cair em um pecado de natureza grave. Todo pecado de natureza grave é mortal? Não necessariamente, porque existem dois outros requisitos que eu vou falar agora. O segundo requisito que você precisa ter é, você precisa saber o que você está fazendo e estar consciente disso. Ou seja, se você faz algo errado, algo de natureza grave, mas você não sabia que aquilo era pecado ou você não estava consciente, você não caiu num pecado mortal. É algo externo, é um pecado formal, ou melhor, é um pecado material, mas não formal. Por isso, uma obra má, um pecado externo, mas intrinsecamente você não se afastou completamente de Deus. Mas claro, é esperado que a tua consciência te acuse e que você não caia naquela ignorância vencível, que você não fique, que você não se conforme com o não saber. Se você está na dúvida se hoje é preceito ou não, e você decide não ir, mesmo se fosse preceito, não ir à missa, por exemplo, você está caindo em pecado, mesmo que não fosse preceito. Como assim, Ângelo? Explico. É porque a intenção ela vale muito também. Porque da mesma maneira, e é lógico isso, da mesma maneira como se você não sabia que era um pecado grave e você o comete, você pecou, mas não mortalmente,
Também se você acha que algo é pecado, mas você consente em fazer isso, achando que é pecado, mas não é, assim você também está pecando, porque você se dispôs a ofender a Deus, você se dispôs a sair da união com Ele para satisfazer a tua vontade. Veja como faz sentido, como as coisas são lógicas, como é de fato a verdade que a gente está discutindo aqui, não é algo arbitrário. Continuo. Por exemplo, quando você então não vai na missa, é um exemplo comum que eu posso trazer, ou se você rouba uma grande quantia de dinheiro, para daí descobrir que era sua, você pensou que estava passando a mão no dinheiro de alguém, mas você descobre que era seu, você pecou, porque você pensou que estava tirando dos outros, mesmo que no fim das contas você não estava roubando ninguém. Você roubou intenção e é isso que prejudica. Então você é culpado do pecado no momento que você decide cometê-lo. Isso também é algo chamativo, mas é verdade. Mesmo que depois você mude de opinião. E terceiro, condição para um pecado mortal, é que você precisa ter consentimento. Então você resolve livremente fazer algo contra a vontade de Deus. Então, se tem alguém com uma arma apontada na tua cabeça te obrigando a fazer algo errado, você provavelmente não estará sobre a pena máxima do pecado mortal, porque você está numa situação de vida ou morte ali. Você não está com um consentimento livre. Entende que existe uma diferença entre o livre-arbítrio desincentivado e uma condição forçada. Gurizada, eu estou editando o vídeo agora e eu percebi que não ficou muito clara a diferença entre o pecado venial para o mortal. A ideia é a seguinte, eu estou apresentando essas 3 categorias que você tem que cumprir para que você tenha caído mortalmente, porque a partir do momento que você entende que você não encaixou nas 3, você sabe que você pecou venialmente. Então, o pecado venial, ele é um problema, mas ele não é um problema tão grave quanto o mortal. E isso eu também detalho mais para frente, mas é importante você entender isso. Se você cai por consentimento, com consciência, e em matéria grave, é mortal. Se cai em matéria grave, mas não tem consentimento ou não tem consciência, você pecou venialmente. Venia, no latim, significa perdão. É um pecado que Deus está prontamente disposto a perdoar mediante o sincero arrependimento e pedido em oração. Você não precisa ir até a confissão para receber esse perdão. E também no vídeo, acho que mais para frente eu vou falar que nem por isso você tem que deixar de buscar confissão para os seus pecados veniais. Porque apesar da ideia da confissão, do principal objetivo dela ser nos dar o perdão, a reconciliação com Deus, ela também é um sacramento e enquanto canal de graça que ela nos dá forças para combater o pecado venial. Então, e nos prevenir de outras maneiras. Então esse breve parêntese aqui, tenho certeza que vai ajudar. Bom vídeo. Vale trazer também aqui que tirar bons frutos de algo não justifica consentir com uma ação má. Ou seja, fazer algo mal para tirar bons resultados disso não é algo bem visto, não é algo que Deus aprova. Nada no mundo justifica o pecado. Santa Catarina de Siena fala isso em O Diálogo. Nada no mundo. Se você está usando os fins para justificar os meios de uma maneira maliciosa como essa, você também está pecando, isso também deve ser evitado. Antes de eu passar para a gravidade mesmo dos pecados veniais, eu quero só me aprofundar um pouco mais nesses trechos do pecado mortal, nessas condições, que cai também quando você peca por acidente. Por exemplo, você está lutando no tatame e sem querer ou fazendo um golpe, um movimento, o seu oponente cai, só que na queda dele, ele cai de cabeça e isso fratura o crânio dele. Isso seria um pecado mortal, mas como você não entendia, você não tinha a intenção de fazer isso, você não pecou mortalmente. Comungar em pecado mortal só prejudica. Isso também é um outro ponto que eu quero trazer aqui. Tem pessoas que acham que por se tratar do corpo de Cristo, você pode recebê-lo sem consequências. Mas imagina que o corpo de Cristo é uma feijoada. Desculpa a comparação. E você é um paciente de UTI. Feijoada seria um alimento super nutritivo. E você, em UTI, precisa de nutrientes. Mas é um alimento muito mais pesado do que você pode receber. Então, você comer uma feijoada estando em UTI provavelmente vai piorar a sua situação. Quem só é permitido uma coisa dessas num caso último. A pessoa está prestes a morrer e não tem mais salvação, não há o que ser feito. Com Deus, não é diferente no sentido de que você também não deveria comer uma feijoada. Você também não deveria receber a Eucaristia se você está em pecado mortal. Porque Deus, que é todo amor, não virou as costas para você. Você virou as costas para Ele, está em inimizade com Ele, ainda com a tua alma em mancha, com a tua alma destruída, se põe diante dele e quer recebê-lo. Isso é uma afronta.
é necessário que você faça uma comunhão espiritual e com essa sincera sede, essa fome de receber Deus corporalmente na Eucaristia, mas alimentando isso através de uma comunhão espiritual, o ato de amor vai ser muito melhor, muito mais respeitoso do que agravando a sua situação comungando quando você não pode. Para isso eu trago mais 2 citações. Léo 13, na Fé Explicada, ele traz que se um homem crava uma faca no seu próprio coração, morre fisicamente. Se um homem comete um pecado mortal, morre espiritualmente. Então, isso para a gente ter mais ilustrado a gravidade do pecado mortal. E também, como que ele nos afasta de Deus a ponto de nos tirar da salvação, é porque ele destrói a caridade. Catecismo 1855. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. A partir do momento que você não tem mais caridade, a virtude teologal infusa, as tuas obras elas não ganham mais valor. A tua fé ela é estéril, a tua esperança ela é estéril. Então, por isso pode-se dizer com certeza que uma pessoa que está em pecado mortal, ela não tem caridade, ela naquele estado atual dela, ela perdeu a salvação. Isso é assustador, mas que a nossa provocação seja de amar a Deus não por temor, mas por amor. Outro ponto comum que eu gostaria de mencionar antes de passar para os pecados veniais é que se você tem pensamentos impuros em sonho, você não está plenamente consciente do que você está fazendo, você não tem pleno controle da situação, então por mais que os pensamentos impuros também seriam um problema, você também não pecou mortalmente. O pecado venial vem de venia, do latim, que significa perdão. Ou seja, Deus perdoa prontamente desde que você faça um sincero ato de contrição. Não é necessário que você vá até o padre e receba o sacramento da confissão para que você seja reconciliado com Cristo quando você está confessando um pecado venial. Diante de uma oração sincera, você já pode obter o seu perdão. Significa que você não deve confessar, a não ser que você caia em pecado mortal? Também não. A confissão ela é um sacramento, é canal de graça. Então, todas as vezes que você confessa, mesmo questões menores, de preguiça, de pensamentos impuros, de tempo perdido, você ganha força sobrenatural para vencer esses defeitos em particular. E não só isso. A razão de você combater os pecados veniais é porque cada brecha pequena que você dá com os pecados que são laterais te induzem a um pecado mais grave, te induzem a um pecado maior, ao abominável pecado mortal. Então, se é tão difícil dizer não para algo grande, diga não para algo pequeno, para algo que te é cotidiano ali, e leve até isso para a confissão, porque vai te ajudar a vencer as batalhas grandes. A gente não pode facilitar quando a nossa salvação está em jogo, quando é questão de amor a Deus. Volto para o pecado venial agora. Cada pecado venial diminui um pouco o amor a Deus em nosso coração e debilita a nossa resistência às tentações. Essa é outra citação do mesmo livro. E também, naquele mesmo parágrafo do Catecismo, também trago do pecado venial. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. Então, ao passo de que um destrói completamente o que tem dentro de ti, o outro fere, te afasta, dá brechas, e brechas perigosíssimas, mas ainda te deixa caminhando. Então, essa é a diferença fundamental entre os dois tipos de pecado. Com isso eu concluo. Você precisa ter cumprido os 3 requisitos, então ter plena consciência do que você está fazendo, consentir com fazer o mal a Deus e que seja algo de matéria grave para que você caia em pecado mortal. E o venial nunca deve ser subestimado porque ele te leva até o mortal e porque ele é uma ofensa contra Deus, porque ele enfraquece as tuas virtudes, enfraquece a tua caridade. Sendo um pecado, nada justifica, é uma ofensa contra o bem infinito, então reparação infinita seria necessária, mas Jesus Cristo pagou esse preço por nós, nós podemos tomar bons frutos desse preço caro que foi pago, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Falaria de mais aspectos, eu deixei vários trechos aqui que eu gostaria de ter me aprofundado, mas o ponto aqui é que seja um vídeo direto ao ponto e não uma aula longa para pessoas que estão realmente dispostas e com muito tempo, então reservo isso para outro momento. Mas se você assistiu até agora, o que eu te peço é, não subestime o pecado venial. Se você está em pecado mortal, peça perdão por Deus em oração na hora, mas não comungue e busque a confissão o quanto antes, porque é necessário sim a reconciliação através do sacramento. E cuidado para não cair nos escrúpulos, porque é uma tentação. Você não sabe se você pecou, se você não pecou, se estava só em pensamento, ou se realmente foi algo que te prejudicou, se foi algo que te afastou de Deus completamente ou não. E nessa preocupação com ter ofendido a Deus, você acaba caindo mais
num pecado que seria o escrúpulo porque te distrai dos teus reais defeitos, do que se você assumisse de cara que, bom, realmente isso daqui não foi pecado, isso daqui foi tentação e Deus me deu a graça de me livrar dela, mas eu fui imperfeito em alguns momentos. E perdão, Pai, obrigado, ajuda-me mais, e tomar medidas práticas para resolver a situação. Então, sempre vigilância. E se você assistiu até aqui, deixa nos comentários. Luta por Cristo. Porque assim nós vemos quem de fato está lutando, inclusive colocando a razão a serviço até o final. Compartilhe esse vídeo, se te vem alguém em mente, bora buscar junto as coisas do alto. Fica com Deus.